A nova série da HBO, A Casa do Dragão, é uma oportunidade para os fãs da série, baseada nos escritos do George R. R. Martin, terem uma redenção. O final foi muito criticado, por diversos motivos, entre os quais a falta de coerência com as próprias estruturas que o texto propunha. Entre as várias possibilidades de análise, que podem se desdobrar em muitas pesquisas de doutorado, eu chamo a atenção para a questão do sobrenatural. No caso de Tolkien, a presença de Eru Ilúvatar é o fundamento de toda a história. É ele que cria o mundo e os seus auxiliares, subcriadores, angélicos ou divinos, os Valar, ajudam na condução do processo de Arda. Contudo, na Terra-média a gente não tem uma religião explícita. Não tem ritual, não tem um sacramento, não tem determinados sacerdotes, uma hierarquia. Isso não existe. Existem de fato algumas orações e algumas ações de graça nos livros, mas isso não é explicitamente colocado como religioso, muito menos explicado. Contudo, existe uma clara diferença entre bem e o mal. De um lado você tem a vontade de Eru Ilúvatar, em consonância com as ações dos personagens, e do outro lado nós temos a rebelião contra essa vontade de, por exemplo, Melkor e Sauron e seus asseclas. Assim existe uma distinção metafísica entre o bem e o mal, e uma divisão moral entre o certo e o errado, entre a virtude e o vício. É claro que existe um trânsito entre personagens que ora são bons e decaem, e ora são maus e conseguem ter novas atitudes nobres. No caso do Martin, existem religiões explícitas no livro. A fé dos Sete, a devoção às árvores feitas pelos Stark, o deus afogado, Hlor e seus sacerdotes de fogo. Enfim, existem deuses para os quais se rezam, se tem sacramentos, se tem objetos sagrados, se fazem sacrifícios. Existem milagres, ressurreições, práticas mágicas inspiradas em divindades. Só que no caso de Martin, a moralidade é turva também. Existe uma diferença entre bem e mal? Não sabemos. Às vezes os bons parecem ser muito estúpidos e cruéis, às vezes os maus parecem ser razoáveis e fazem apenas o que tem que fazer. E no caso dos deuses, esses deuses se submetem aos jogos de poder. Não são que eles têm uma vontade definidora das ações do mundo, não. Eles são apenas mais uma peça, mais uma engrenagem. É impossível não pensar em Nietzsche e toda a parafernália do niilismo, com a vontade de potência, eterno retorno, amor fati e tudo mais. No caso dos Stark, a gente vê muito inspiração da tragédia. É uma família que tenta seguir o bem, tenta fazer as coisas corretamente, mas que é acossada de todos os lados por traições, mentiras, fraquezas, vícios de si mesma, e que acabam levando sempre ao final infeliz, típico da tragédia. Nesse sentido, há que se perguntar, uma família religiosa e justa como a dos Stark merece o sofrimento que ela recebeu? O justo no mundo injusto, será que sempre vai acabar mal? Será que o mal sempre vence? No fundo, essa discussão trágica acaba refletindo também nas histórias de Martin, muito enviesada por uma filosofia nietzschiana. O resultado parece ser, então, uma conclusão de que o que importa é viver de maneira hedonista, os prazeres sempre funcionando. Não é à toa que muita gente diz que o Martin é mais realista do que o Tolkien, porque tem muito sexo de variadas maneiras, e a política é sempre suja. Para você vencer, você sempre tem que quebrar alguns ovos para fazer um omelete, ou seja, os fins justificam os meios. Na verdade, a vitória política é sempre desatrelada, separada de uma correção moral. Na verdade, o que importa na obra do Martin são os dragões. É quem manda nos dragões. Esse poder bruto, essa onipotência mundana que esmaga os adversários e que impõe a vontade sem qualquer tipo de resistência. Literariamente, a tragédia não significa necessariamente um final infeliz, mas o que caracteriza a essência do trágico é a presença de um grande sofrimento desses heróis. Na maior parte das vezes o final é infeliz, mas existem alguns casos que o final é feliz. No caso da obra da HBO, ela tentou fazer como uma tragédia que tem um final feliz, ou seja, uma carga emocional muito grande, um sofrimento muito grande sobre aqueles heróis, mas que de alguma maneira consegue ter alguma estabilidade. Mas ela não conseguiu fazer isso. Ela não assumiu a verdadeira coragem dentro do enredo que ela tinha de que a coisa tendia para acabar mal mesmo, tudo dá errado. Nesse sentido, ela criou uma ameaça contra a própria vida, um ser, inclusive, do ponto de vista relativo, sobrenatural, no sentido que a explicação dele é maior do que a natureza humana conseguia entender, que eram os reinos dos mortos-vivos. E aqueles White Walkers, eles eram a própria antivida, a aniquilação da vida que fez com que muitos antagonistas se juntassem para enfrentá-los na batalha final. Só que depois disso, a série enredou por uma discussão palaciana que acabou gerando um amesquinhamento da discussão épica sobre a vida e morte, sobre o bem e o mal, que se defrontou ali com os White Walkers.
acabou querendo tecer lições de moral sobre os perigos do idealismo e do totalitarismo da Daenerys, por exemplo. Ou mesmo do bom selvagem russoniano Jon Snow, que acaba abandonando a discussão civilizatória e vai viver com aqueles que moram fora da fronteira. Ainda em busca dessa democracia em Westeros, depois desse sofrimento tão grande, a gente pensa na Arya e na Sansa Stark, que foram viver cada uma da sua maneira, uma viajando, a outra cuidando do castelo, de maneira acomodada, empoderada e burguesa, sem nenhum tipo de preocupação pública ou maiores cuidados além da sua própria imponência. E o ápice disso é a discussão final com o Tyrion e o seu pequeno conselho de heróis, junto com o Bran, discutindo qual era a principal prioridade pública daquele reino: consertar os barcos e os portos ou os prostíbulos para poder apaziguar o povo. No final, a série nem abraçou nem a totalidade da tragédia, aceitando acabar mal, aceitando um sofrimento que o próprio texto estava construindo, que era inevitável, e também não fez uma virada, se preocupou em construir um roteiro para o bem vencer, a eucatástrofe, como diz Tolkien. Ficou uma coisa insossa, sem identidade. Por um lado, tentou subverter as regras das histórias de fada, do bem vencendo o mal e do épico, e por outro lado, não abraçou totalmente a tragédia. Ficou querendo fazer, digamos, concessões ao politicamente correto, para dizer do empoderamento feminino, para dizer da importância da democracia, da política baixa das coisas mesmo, do cotidiano sexual e do cotidiano econômico das coisas, sem se preocupar com grandes aspirações. O que parece é que a Casa do Dragão, essa nova série desse ano, vai abandonar essa ilusão e vai abraçar esse culto à onipotência mundana que o dragão simboliza dentro do Martin. Isso é muito interessante, que vai mostrar todo o vigor dos Targaryen se impondo no auge do seu poder, sem nenhum tipo de escrúpulo de se manifestar como aquele grande soberano, aquele grande príncipe desse mundo, que muitas vezes, biblicamente, é chamado de dragão vermelho.